Já nasci antiga, com o olhar atento. Aprendi a gostar de sabores azedos e a dançar quando a música se apresenta. Aprendi a olhar nos olhos do outro e a cantarolar quando me sinto só. A sonhar quando a realidade endurece a paisagem e silenciar quando a cabeça ameaça explodir. Aprendi que cada passo constrói uma estrada e que quanto mais aprendo, mais terei a descobrir. O que eu acho que é a minha verdade? A minha verdade, eu acho que é a minha forma de enxergar o mundo, que eu vejo hoje, que é uma forma singular e diferenciada, assim, para mim, sabe? Não tô nem dizendo que é para o mundo, mas é para mim, assim, a tal da história que eu sempre digo do olhar poético, que é uma, né, o que seria esse olhar poético? É uma forma singular que todas as pessoas têm de enxergarem o mundo. É essa forma criada por todas as experiências que a pessoa tem na vida, por todas as coisas que as afetaram, no sentido dos afetos, no sentido dos traumas, dos sofrimentos e das belezas que ela recebeu, colheu, e das dores também, obviamente, principalmente. A gente é feito não só das belezas, mas principalmente das dores, que podem suscitar novas belezas, mas também podem suscitar sombras, né? E eu acho que a minha forma de construir essa história do que é o olhar poético e do que é o meu olhar poético, que se traduz em tudo que eu faço, na produção cultural, na cozinha, na poesia, na fotografia e nas minhas relações pessoais, eu acho que a minha verdade é essa. E hoje eu entendo isso. O que eu vejo de mais belo e de mais amoroso que eu trago comigo, desse processo aí, né, do olhar poético, dessa dubiedade do que é o olhar poético, a maior beleza é a raiz. É a raiz de onde eu vim. É o processo de infância, de afetos construídos, de relações, de influências. Eu cresci cercada de, principalmente, mulheres muito potentes e muito diferentes umas das outras, né? Tinha minha mãe, que era uma grande mulher, muito inteligente, arquiteta, artista, e que me deu uma visão de mundo muito importante, principalmente de afeto, mas também de compreensão do outro, de generosidade com o outro e com o mundo, sabe? Então, eu acho que a minha maior riqueza são essas referências todas que eu tenho de pessoas incríveis, mulheres incríveis principalmente, mas homens também, mas enfim, principalmente essas mulheres fortes, potentes e amorosas, profundamente amorosas, que eu trago comigo. E as maiores dores, a maior dor, não sei se tem uma, mas eu não sei dizer a fonte dessa maior dor, né? Mas eu acho que é a questão da minha autoestima. Sempre foi uma questão muito, muito complicada para mim, que eu não entendo de onde veio, eu não entendo o que me fez, o que me feriu nesse lugar, de sempre me achar, apesar de entender toda a minha potência, toda a minha possibilidade, tudo que eu tenho para entregar para o mundo, eu tenho essa visão, eu enxergo isso hoje, mais principalmente, mas sempre vi num determinado nível.
mas sempre me achei pouco merecedora dos afetos, sempre me achei pouco merecedora não sei, sempre esperei receber esses afetos e essas atenções, mas sempre me coloquei num lugar silencioso em relação a isso. Sempre me colocando num lugar menor do que as outras pessoas, assim, isso sempre me doeu muito. E foi uma ferida por muitos anos, assim. Hoje ainda mas ainda estou no processo de cura disso, de superação. O processo de cura como o termo diz, é um processo, né? É difícil, é doloroso, é longo, e eu acho que o reconhecimento dessa necessidade de cura é importante. A gente entender o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Que não é o outro que não me enxerga, hoje eu entendo isso, né? Que não é o que eu sou preterida, que eu sou menos, que eu sou... Não, E aí eu acho que esse processo começou principalmente quando eu abracei as minhas sombras. Quando eu aceitei elas. Porque elas iam e vinham e estavam ali, me faziam sofrer, me faziam me enclausurar, me esconder, até que eu passei por conta de um trauma grande, de um assalto que eu sofri, passei por uma depressão profunda. Mas eu vivia essa depressão, indo e voltando, crônica, como dizem, por muitos anos e nunca tratadas, né? E aí, quando aconteceu esse trauma gigante, eu entrei num buraco muito fundo, assim, que durou um bom tempo. E passei por isso sozinha, que também não é fácil, né? Não recomendo, né? Acho que a gente precisa entender que a gente pode pedir ajuda sempre, e a gente deve pedir ajuda sempre. Algumas pessoas não vão saber te ajudar, mas outras vão, e aí a gente tem que ir achando os caminhos, tateando, né? Enfim, a gente precisa... Mas eu, por acaso, passei por ele sozinha. E fui achando meus caminhos na escrita, na autorreflexão, a escrita principalmente foi o que me ajudou a elaborar esse processo, porque quando a gente está numa depressão, e principalmente sem ter com quem dialogar sobre, né, porque eu não contava para ninguém, a cabeça funciona a 1000 por hora. Em uns momentos, você passa as noites em claro, pensando, é desesperador. E durante os dias você dorme, você não consegue fazer mais nada, você tenta ir para a faculdade, não consegue. É um buraco muito fundo. E eu acho que o que me ajudou e o que me salvou desse buraco foi a escrita. Renascer é doloroso. A maioria das pessoas evita durante toda a vida sentir dor, seja emocional, espiritual ou física. Mas viver dói, não tem muito como fugir dela. Para alcançar o sublime, o corpo padece antes. Minha avó dizia sabiamente: o que arde cura, o que aperta segura. Arrisco dizer que isso resume a vida. Amar plenamente exige doação, esforço, generosidade e, na maioria das vezes, desapego. Encontrar a luz exige que se caminhe e vivencie as próprias sombras. Nunca tive medo das dores da vida, do corpo, do mundo, e vivi muitas, profundamente. Renasci algumas vezes, após sobreviver a elas, mas sinto que estou perto do maior de todos os meus renascimentos, e espero sinceramente que seja o mais pleno, verdadeiro e duradouro. Mas se não for, tudo bem, sigo. Eu acho que essa minha resiliência e força, ao mesmo tempo que eu não tenho ideia de onde ela vem, que eu acho que é empírica, eu fui agindo e reagindo nessa busca, ao mesmo tempo eu também tenho noção de onde ela vem, né? Ela vem também, talvez, da minha personalidade, da minha essência, eu acho. A minha verdade, né? Que é tipo, quando eu paro para pensar em quem eu nasci sendo,
né? E na criança que eu fui, alegre, saltitante, feliz e generosa, e que estava o tempo todo buscando ajudar o outro, ajudar as pessoas todas que precisavam. Na escola eu era defensora dos fracos, que faziam bullying com eles. Eu virava a melhor amiga deles, falava, não, vem aqui. Então acho que tem um quê de essência aí de astral, talvez, né, das configurações astrais do universo que me compõe, né, da forma como eu vim a esse mundo, com essa energia. Mas tem também tudo que eu aprendi com essas pessoas todas que me compõem, né, que fazem parte da minha história. Então tem toda uma confluência de coisas aí. Eu cresci ali em meio à natureza, né, numa cidade muito pequenininha no litoral do Paraná, numa chácara de 12 mil metros, comendo fruta do pé e brincando na rua e correndo, tomando banho de mar e catando caranguejo. E aí eu acho que isso tudo me traz ali como repertório para a vida. Porque se você foi muito feliz e foi muito plena, uma vida plena de conexão com a natureza, de conexão com aquelas pessoas, de troca de afeto, de um se importando com o outro, sabe? Eu acho que no processo de construção de quem a gente vai ser, isso é muito importante e traz um estofo, né? Ou traz uma base, traz uma estrutura. Não sei o que me define. Eu acho que é a busca constante de ser melhor do que eu mesma. Eu já disse algumas vezes isso, né? Que eu quero ser a cada dia melhor do que eu fui ontem. Então nunca foi um ser melhor do que os outros, mas ser melhor do que eu mesma. Então eu acho que o que me define é o processo. Eu não tenho certeza que eu nunca vou estar pronta, porque é isso. O processo de sempre ser um pouquinho melhor do que eu já fui, do que de sempre entender, inclusive, os meus limites, né? Porque é tipo isso, a gente tem que entender que se aquilo ali, daquele problema, daquela questão, eu não dou conta, eu não vou também me machucar por isso. Já machuquei muito, já me culpei muito, já me xinguei no espelho, mas hoje eu digo para mim, seja gentil com você mesmo, né? Primeiro com o corpo e depois também com as minhas fraquezas, porque as pessoas dizem, e eu acho também que de fato eu sou um pouco uma alma velha, porque, né, eu enxergo as coisas de um jeito muito diferente, não é simples isso tudo, mas também para mim é meio inevitável, é como eu sei fazer, sabe? De sempre estar buscando um resultado, uma resposta, não é um trabalho exaustivo, não, é analítico, é mental. Tipo, eu tenho que amar quem eu sou, mesmo que eu queira mudar quem eu sou, hoje eu preciso me amar até para ter energia para mudar o amanhã. O processo de se amar não é uma coisa fácil, de fato, é muito difícil, mas ele não é eu tenho que me amar, é o que eu tenho em mim que eu amo. Por que eu odeio em mim a minha celulite, a minha gordura, a minha não sei o que lá, e no outro eu não vejo isso como um problema? É o questionamento, é a construção. Estou aprendendo ainda, né? Então não estou dando aqui uma receita de bolo, mas para mim o processo de encontrar esse amor próprio foi entendendo o que eu tinha de bom. Por que eu falava tão mal de mim para mim mesma no espelho, sabe?
Por que eu era tão cruel com quem é mais importante na minha vida, que sou eu, e sempre fui tão generosa e tão gentil e tão querendo levantar o astral do outro. E aí eu comecei a tentar praticar isso comigo. Eu acho que é uma decisão, primeiro. Eu tenho uma relação com o invisível muito profunda e longeva, né? Palavra antiga, mas assim, de velhos tempos. Eu acho que eu sou, de fato, uma pessoa muito lógica, clara e direta no que eu quero dizer, no que eu quero pensar e raciocinar e chegar a conclusões. Tenho o lado racional muito desenvolvido, mas o meu lado intuitivo, o meu lado conexão com o invisível, com a magia do mundo, com a tradução do fantástico, do incrível, do inexplicável, né? Então, em que lugar isso ocupa na minha vida, eu acho que é muito grande, assim. E eu acho que é uma forma também de encontro com a razão não alcança, né? Porque eu acho que é importante a gente ser racional, a gente analisar as coisas, a gente ter calma e consciência da realidade das coisas, mas tem outros aspectos por trás de tudo que são inexplicáveis. E se a gente não pode explicar, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de sentir e de acessar esse invisível, né? Que está aí, que tá o tempo todo, ele se manifesta de uma forma misteriosa, né? Nas religiões, nas crenças, nos afetos, nos, nas intuições, né? Que é uma coisa que é muito forte em mim. Eu tenho intuições e certezas que eu não sei de onde vem, sabe? Mas que eu alimento desde sempre. Eu de fato sou múltipla, me expresso de forma múltipla para o mundo, né? Eu tenho várias frentes de atuação na vida, né? Não é nem de trabalho. Algumas podem ser trabalhos, mas a maioria não é. É só uma maneira de observar e de agir no mundo. Mas eu escrevo, eu fotografo, sou doceira e cozinheira, e amo cozinhar para os outros, para as pessoas. Sou produtora e hoje gestora, né, de um espaço cultural. E eu acho que isso tudo que eu falei até aqui, o olhar poético, a minha maneira de me colocar no mundo, a minha maneira de buscar sempre ser melhor do que eu mesma, né, todos os dias, eu acho que isso permeia todas essas coisas. Eu acho, em um determinado momento, eu pensava que uma coisa atrapalhava a outra, que eu não tinha que escolher uma delas. Mas não, eu sou todas elas, né? Então, e todas elas, umas fazem parte das outras, né? Eu acho que tudo que eu faço, tudo que a gente faz, né? Para fora da gente, revela quem a gente é. Mas é uma colcha de retalhos, né? Cada coisa que a gente faz e provoca no mundo e produz para o mundo é um pedacinho de quem a gente é, né? Hoje enxergo melhor, cada vez melhor quem eu sou e que eu quero ser também, né? Porque tem a essência do que a gente é tipo, tem coisas que a gente quer ser. E ter consciência também de que algumas coisas que a gente queira ser, a gente não vai conseguir. Então eu acho que é isso, é a gente entender quem a gente é, para até entender aonde a gente pode, até onde a gente pode ir. Eu sempre digo que o que eu quero para minha vida é liberdade, é ser livre. É ser livre em todos os sentidos. E eu tenho uma poesia que fala sobre isso, né? Que a liberdade é inclusive escolher ficar.
Pousar quando o voo já não enche as asas, sabe? Deixar partir quando o estar já não mais completa. Liberdade é som de silêncio, nessa poesia eu falo um pouco disso. É o apagar de luzes quando a plateia saiu. Porque a gente acha que liberdade é a gente poder tudo, é a gente não estar preso a nada. Não, liberdade é escolha. Eu busco essa liberdade na minha vida, né? Eu busco não estar à mercê do que os outros desejam de mim, mas a gente ainda tem que se encaixar, né? Para sobreviver e tal. Mas eu busco esse lugar onde essa liberdade seja perto do que eu imagino como liberdade plena. Liberdade também é escolher ficar. Pousar quando o voo já não enche as asas, deixar partir quando o estar já não mais completa, respirar fundo quando a tristeza bate a porta. Liberdade também é som de silêncio, o abrir de olhos quando o sono se foi, o apagar de luzes quando a plateia saiu. Acomodando escolhas, eliminando pensamentos, a liberdade surge quando se está em paz e os monstros foram esquecidos. Liberdade também é escolher sorrir quando o coração já cicatrizou e a saudade começa a virar lembrança. Passou o turbilhão, já se pode abrir as asas ao sol e escolher se levanta voo ou não.